Bom dia, pessoal. Estou passando aqui nesta manhã para deixar um versículo para a meditação para a minha vida e para a sua vida, que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: Filho, obedeça os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre os seus pais e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês tenham uma longa vida sobre a terra. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, só até aqui, irmãos. Que Deus abençoe vocês e vocês tenham um bom dia. Então, irmãos, um certo tempo atrás, 14 anos atrás, eu era uma pessoa que bebia muito. E uma certa vez eu vinha chegando em casa, meu pai estava na porta. Quando eu fui entrando na porta de casa, ele perguntou onde é que eu estava. E eu falei que eu ali estava no bar bebendo. E ele me provocou a ira, me chamando de corno. E logo em seguida eu revidei contra ele, chamando ele de corno também. E meu pai era aqueles tempos antigos, né, não aceita provocação de um filho. E eu chamei meu pai de corno, aonde minha mãe nunca tinha traído meu pai. E ele se ofendeu ao ver eu chamar ele de corno, porque ele nunca viu isso sair da minha boca. Só que ele provocou um filho que vinha chegando de um bar, bêbado. Então, como ele me chamou de corno, ele começou a me provocar, eu também chamei ele de corno. Isso, ele se irou mais do que eu ainda. Correu para dentro de casa, meu pai sacou um facão para poder, certamente, me cortar, né? Ou me dar uma surra com uns panos de facão. E eu me levantei contra a vida do meu pai, saí para o lado de fora da casa, peguei 2 pedras, eu não cheguei a açoitar essas pedras nele, mas fiquei com as 2 pedras na mão para poder me defender. Mas o conselho que eu deixo hoje, tanto para os pais como para os filhos: os pais, não provoquem os seus filhos. Os filhos, não se levante contra os seus pais, porque a palavra de Deus está falando aqui, é o primeiro mandamento com promessa, quando o filho passa a obedecer o pai e a obedecer a mãe. Eu perdi a minha mãe no ano de 2006. Certamente ainda eu sinto falta, né? Que a gente nunca esquece. Mas o que eu tenho para dizer nesta manhã: respeite o seu pai, respeite a sua mãe e os filhos, os pais também. Não trate os seus filhos com maldade, para eles não se irar contra vocês mesmos. Que vocês tenham um bom dia. Mas eu quero dizer que Deus me resgatou e eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador 14 anos atrás. Eu fui até meu pai, pedi perdão a ele pelo episódio, pelo que aconteceu. E aí a gente perdoou uns aos outros. Mas por quê? Porque eu aceitei Cristo Jesus. Porque quando a pessoa não tem Cristo, a pessoa guarda rancor, guarda mágoa. Muitas vezes se afunda mais em bebida ainda, nos vícios. Mas graças a Deus, Jesus me tirou do lamaçal do pecado, me tirou do atoleiro de lama e me trouxe para a presença dele. Então obedeça seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Não é fácil a pessoa ser provocada e ficar calado, mas a gente, irmãos, tem que se controlar, respeitar os nossos pais. Isso é possível quando a gente aceita também Jesus como um único e suficiente Salvador, que a gente vai ver as coisas de outra forma, diferente. O conselho que eu deixo: respeite seu pai, respeite sua mãe, ame o seu pai, ame sua mãe e se aproxime mais deles em Cristo Jesus. E Deus te abençoe muito.